Então, o tema de hoje é um coração enriquecido pelo regozijo no Senhor. Então, aqui dentro do capítulo 18, traz para a gente dar uma olhada de novo na lista de opções de discipulado disponíveis. Porque muitas vezes, e eu falo isso por mim, a gente não sabe nem como, né, se enriquecer pelo Senhor, a gente não sabe nem por onde começar. E aqui tem uma infinita lista de como começar, de como eu me entregar para Deus. Tem uma lista para nós, mulheres, que desejamos ser cristãs, que desejamos ter o coração segundo a vontade de Deus. Então, como que a gente cresce na nossa espiritualidade? Como que a gente se aproxima ainda mais de Deus, sendo auxiliado pelo discipulado? O plano ideal de Deus para nós, mulheres cristãs, é que ensinemos a outras mulheres as coisas boas que temos aprendido. Que nós as discipulemos, que passemos adiante tudo aquilo que Deus nos tem ensinado. Então, nós temos obrigação de aprender e passar adiante, seja para os nossos filhos, seja para as nossas amigas, mas nós, como mulheres cristãs, precisamos aprender e passar adiante. Essa é a nossa maior missão aqui como cristãs. Nós não podemos simplesmente aprender, e é por isso que eu peço tanto para vocês enviar essas lives. Não pode ser egoísta ao ponto de querer só para mim, de querer só eu crescer. Eu preciso levar adiante, eu preciso passar para outras mulheres, para outras pessoas. Essa é a mágica do discipulado. Às vezes a gente acha, mas eu não sei nada, o que eu vou ensinar? E sim, a gente sempre sabe algo, a gente sempre tem algo para entregar. Então a gente precisa levar o ensinamento a outras mulheres, as coisas boas que a gente aprende. A palavra discipulado pode nos lembrar várias situações diferentes. Frequentemente, essa palavra nos faz lembrar as reuniões semanais, encontros individuais, nos faz lembrar encontros por anos e anos com alguém mais experiente. Isso seria maravilhoso, mas para a maioria das pessoas não é uma realidade, nem mesmo uma possibilidade. Nós podemos, porém, escolher algumas alternativas enriquecedoras se realmente quisermos crescer. Eu vou tirar aqui. Tá muita gritaria. A Aline Barros tá gritando demais aqui. Não sei como é que tá para vocês. Então, nós podemos, porém, escolher algumas alternativas se realmente quisermos crescer. É uma decisão. Tudo na nossa vida parte de uma decisão. As coisas são simples. Porém, a gente precisa decidir, ir lá e fazer. Pedir com todo o coração, pedir para a pessoa certa, né? Pedir para Deus, para o Espírito Santo, o que a gente realmente quer. Mas primeiro a gente precisa ter consciência e segundo a gente precisa fazer a nossa parte. Então, as células, os estudos da Bíblia, elas existem para serem frequentados. Ótimo, Sheila, obrigada. Igrejas em toda a cidade oferecem estudos bíblicos e classes de estudo bíblico. Cursos até, né? Online hoje em dia, enfim, hoje a gente tem acesso a coisas que no passado não tinha. Tudo que você e eu temos de fazer é nos inscrever, fazer o trabalho e deixar que Deus nos faça crescer. Nós precisamos nos colocar disponíveis. Então, existem células, se você pertence a uma igreja, independentemente de qual é a placa dessa igreja, procure a sua igreja que existe lugar para aprender. Estudo da Bíblia, célula, nós mesmas, né? A gente tem célula de mulheres e eu sempre convido aqui vocês que a gente tem toda terça-feira lá no Labrasa, a gente abriu as portas do Labrasa para receber, porque não tem placa de igreja. Não interessa qual é a sua religião, interessa que você crê em Deus e lá a gente está estudando a Bíblia. Não é porque eu sou evangélica que essa célula, e porque a pastora né? A pastora se baseia na Bíblia. Ela fala o que está dentro da Bíblia. Doa a quem doer, né? O que está dentro da Bíblia é a verdade. Então, existem esses lugares. O que você tem feito para você realmente ser discipulada, para você realmente aprender mais de Deus, para você realmente restaurar o seu casamento, a sua casa, para você realmente se tornar uma mulher de Deus? Você tem buscado aprender, tem buscado os lugares certos, as pessoas certas, o conhecimento certo? Ou você tem perdido tempo da sua vida reclamando, murmurando, querendo, mas não agindo? Então, existem esses lugares. Procure se informar dentro da sua igreja.
né? Sempre tem um grupo, uma célula, um estudo aonde você pode aprender mais e se desenvolver. Mas, Nath, eu não faço nem ideia por onde começar a Bíblia. Tudo tem um começo. Eu também não fazia ideia. E parece óbvio, né? Começar pelo começo, mas não é bem assim. Quando a gente não tem o acesso, não tem o contato, quando isso não é natural pra gente desde dentro da nossa casa. Então, sentiu a vontade no seu coração? Se você tá aqui me acompanhando, vai fazer quase um ano, né? Agora em junho. Se você tá aqui me acompanhando sempre nas quartas-feiras e você ainda não tomou uma atitude de buscar algo a mais, porque só isso daqui não te basta. Isso daqui eu te dou o start, eu te acendo essa vontade. Mas você precisa ir além. E eu vou contar para vocês uma coisa. Dá trabalho. A gente precisa se organizar, a gente precisa colocar na agenda, porque se eu não colocar na agenda, eu não faço. Se eu não colocar como prioridade, eu não faço. Então, todas as terças-feiras, lá no Labrasa, a gente tem das 18 às 19h30 o nosso encontro de mulheres, que é gratuito, que você só precisa levar a Bíblia. Se não quiser levar, não leva também. Pode baixar no celular, mas é interessante que você tenha uma Bíblia se você quer conhecê-la, né? Primeiro ponto é esse. Eu queria tanto ler a Bíblia, mas não tem nenhuma Bíblia. Então, vamos rever o quanto que é o querer tanto. O quanto que realmente eu estou entregue e realmente estou fazendo a minha parte. Ai, Deus, me ajuda a ter entendimento. Tá abrindo a Bíblia? Tá procurando ajuda? Você precisa fazer a sua parte, assim como eu preciso fazer a minha parte. Então, eu tenho que anotar na minha agenda. E ontem eu falei para a pastora, eu disse, eu fico esperando a terça-feira. É uma felicidade muito grande estar no meio daquelas mulheres sedentas por conhecimento. E é o poder do grupo, né? Eu já fiz com a pastora discipulado sozinha, né? Já tive um encontro com ela sozinha e era maravilhoso, mas o poder do grupo não tem. Não existe nada igual. Tem estudos que comprovam o poder de um grupo, a energia, porque o dia que tu não tá bem, o dia que tu tá pra baixo, bom dia, Luana, minha sogra querida, Anne, Thaís, Magali, sejam bem-vindas, vão entrando aí, sejam bem-vindas, apertando o aviãozinho, coraçãozinho e entendendo qual é a sua parte. Bom dia, Grazi, tudo bem? Que a gente precisa fazer a nossa parte. Chega de reclamar, chega de almejar a vida do outro, de olhar o terreno do vizinho. Pare de olhar para o outro e comece a olhar para você. O que você precisa fazer pela sua vida? Pela sua vida com Deus, pela sua vida dentro de casa. Eu não aguento mais, a minha casa tá uma coisa que eu não aguento mais, não sei o que tem dentro daquela casa. Pare, pense e veja o que está faltando. Primeiro, o mais importante. Eu bato nessa tecla aqui com vocês, com as minhas alunas da mentoria, eu bato na tecla. Porque enquanto a gente não entender que primeiro Deus, a coisa vai ser um caos. Ontem mesmo eu estava falando com uma mentorada minha, o quanto que, nossa, quando a minha vida era uma bagunça, que eu achava que eu tinha que vencer e fazer. E hoje é uma tranquilidade, eu dou conta de infinitamente mais coisas com resultados do que simplesmente fazer por fazer para vencer tarefas, para dizer que eu fiz para chegar no final do dia com uma lista cheia de check ali. Que adianta isso se não tiver paz, se não tiver organização, se não tiver rotina? Então coloque na sua agenda. Bom dia, Marla, querida, seja bem-vinda, minha amiga. Coloque na sua agenda um tempo, um momento para você estudar mais sobre Deus, para você estudar mais sobre como ser essa mulher. Não adianta querer ser uma mulher segundo o coração de Deus e pedir, ei Deus, tô aqui, me ajuda. Não. A gente tem que fazer a nossa parte e dá trabalho, mas é recompensado, é prazeroso demais quando eu começo a viver isso tudo. Porque as coisas vêm, a dificuldade vem, ela vem, porém ela vem de uma maneira muito mais leve. Ela vem de uma maneira que a gente passa por obstáculos que antes, sem Deus, sem ter esse conhecimento, era muito mais difícil, muito mais pesado. Vai ter dificuldade? Vai ter. Mas a gente enfrenta de uma maneira diferente. A gente se fortalece de uma maneira que vem e passa e a gente, nossa, né? Quando eu não tinha Deus, isso era um caos na minha vida. E hoje tá tudo certo, entende o propósito daquilo. Muitas vezes é livramento, né? Nós estamos aprendendo diariamente que muitas vezes o que eu quero não é o que eu mereço, o que eu preciso. Os planos de Deus são muito melhores do que os nossos.
E quando a gente é obediente, a gente entrega a nossa vida para Deus, as coisas começam a fluir de uma maneira diferente. É fácil? Não é, mas Deus não disse que seria. Então procure a célula da sua cidade, da sua igreja, um grupo de mulheres, um grupo de casais. Procure se alimentar do que você quer ser. A boca fala do que o coração está cheio. Eu quero conhecer a Deus, mas eu vivo nas festas. Nada contra festas. Mas é lá que você vai encontrar Deus? Você tem ido na sua igreja? Você tem comungado com a igreja? Você tem estado junto com o povo da igreja? O quanto você tem buscado crescer espiritualmente de verdade e não da boca para fora. Ai, o meu sonho, e eu digo isso com propriedade, né? Eu quero ler a Bíblia. Claro que eu não tinha esse sonho antes, porque eu nem conhecia tudo que eu vivo hoje, eu não sabia. Eu estou engatinhando na fé e aqui ensinando para vocês, transbordando para vocês. Porque quem ensina aprende duas vezes. E esse eu creio que eu conversei esses dias com uma mentorada minha, que ela tem 13 anos, acho. Agora não me lembro, de convertida. E eu tenho 1 ano. Eu disse, sabe qual é a diferença da minha vida para a tua? E ela disse, qual? Eu disse, a diferença é que eu faço, eu ajo com o pouco que eu tenho. Não interessa se eu já tenho 20 anos de fé ou se eu acabei de me batizar. Mas todas as oportunidades que vêm, que Deus me entrega, que eu estou atenta, né? Orai e vigiai. Peça e fique atenta. Eu vou lá e transformo numa oportunidade. Eu vou lá e eu aproveito e eu ajo. Porque eu sou melhor do que os outros? Não. Mas porque eu entendo que ação gera transformação. Então, grandes coisas têm acontecido na minha vida porque eu tomei essa decisão. Dentro de 1 ano, eu tenho uma amiga abençoada que ela disse, Nath, o que tu viveu dentro desse 1 ano, eu demorei 9 anos para viver. E qual é a minha diferença para dela? A ação, a entrega, eu estou disponível. Talvez ela, nesses 9 anos, não estava tendo ação, não estava se movimentando, fazendo a parte dela. E hoje, glória a Deus, ela faz e transborda muito na vida das pessoas. Mas eu não preciso, e é óbvio que eu recebi palavras que me encorajaram para isso. O dia que a pastora Mari na nossa igreja veio, né, visitante, a irmã da pastora veio na nossa igreja e disse, todos nós temos o direito de levar a palavra de Deus, tá disponível para nós isso. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu parei de me julgar, que eu não precisava ler a Bíblia inteira para estar aqui falando com vocês. Eu não precisava dominar todas as coisas para estar aqui falando com vocês. Mas sim, que tudo que eu aprendesse, eu tinha que buscar com todo o meu coração, colocar em prática. Que é isso que faz a diferença, é isso que traz a diferença. Não adianta eu vir aqui falar uma coisa e fazer outra. É a mesma coisa com os nossos filhos. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Não funciona mais. Bom dia, Vanésia querida, Fernanda, Girlei, Giovana, sejam muito bem-vindas. Eu sou muito feliz de estar aqui com vocês sempre. É difícil? É um compromisso? É. Mas a gente precisa saber que a gente precisa se entregar. E já é 7h20 e eu nem comecei o capítulo ainda. Mas eu creio, e eu sempre oro antes de entrar aqui na live. Eu digo, Espírito Santo, me usa da maneira que o Senhor quer me usar para servir a Ti. Então, se eu estou aqui falando ainda o começo do capítulo, é porque talvez você que está aí, você precisava ouvir isso. O quanto você tem se movimentado. Saia do lugar. Pare de almejar a vida do outro, de invejar a vida do outro e busque viver a sua vida. Eu lembro que eu dizia para minha madrasta amada que ela tá no meu caderno das orações, porque se eu vivo o que eu vivo hoje, foi ela uma das pessoas responsáveis por me libertar e me fazer enxergar esse mundo que eu não conhecia. Esse mundo que eu não fazia nem ideia que existia. Então, o quanto que eu preciso fazer. Aí eu disse para ela um dia, eu disse, Janine, eu admiro demais essa tua fé, eu queria ter a fé que tu tem. E aqui é uma das coisas que fala, busque conhecer, busque histórias, busque relatos. E foi aí a minha virada de chave. Num belo dia, num sábado de tarde, sentada que nem um presunto no sofá, nós estávamos um do ladinho do outro, né? Lá na casa da Bruna, todo mundo sentado, ela estava do meu lado e nós falando baixinho. Eu disse, Janine, tu nasceu assim? E ela disse, não, Nath, porque eu achava que não era possível para mim. Quando eu comecei, né, essa busca de transformação, eu não me via vivendo o que eu vivo hoje. E isso era falta de fé. Porque fé é crer no que ainda não aconteceu.
é crer sem ver. E eu pensava que as pessoas tinham que nascer prontas, que tinham que vir de um berço de fé, que estava muito distante para mim. E eu lembro que ela me disse, não, Nath. Eu comecei muito mais velha, nem me lembro agora a idade que ela tinha, 20 e poucos anos. E eu busquei, e eu tinha uma tia que eu me inspirava muito. Que ela chegava no meu consultório para ser atendida por mim, que ela é nutri, e ela tinha uma coisa, um brilho no olhar, ela tinha uma luz. E eu perguntei para essa minha tia, e ela sempre tinha uma palavra boa para me dar, tia, me ensina, me fala o que é isso. E essa tia ensinou, mostrou para ela o caminho de Jesus. Eu sou muito grata porque a minha madrasta me mostrou o caminho de Jesus e hoje eu vivo coisas extraordinárias e glória a Deus, ela pôde presenciar domingo na igreja algo extraordinário que aconteceu lá comigo e com toda a igreja, sendo usada pelo Espírito Santo. E eu sou muito grata por um dia eu ter sentado num sofá, ter aberto a minha boca e perguntado com a maior ingenuidade do mundo: como eu faço para ter a fé que tu tem? E aqui fala sobre isso, o discipulado. Tu buscar pessoas que são maiores que tu na fé, que tu enxerga, que tu admira, que não são perfeitas, porque nós não vamos ser perfeitos. Nós só temos que buscar sempre a evolução, de querer ser melhor, de querer ser santo. E santidade é isso, a pastora sempre fala, é se separar. Se eu sei que isso é pecado, eu preciso me separar do pecado. Eu preciso parar de andar com pessoas que fazem fofoca. Porque eu sei que isso não é para fazer. Eu vou aprendendo tudo isso. Mas não adianta eu aprender e continuar no mesmo lugar de sempre. Querer atingir um patamar maior se eu não me movimento. Se eu não me movo, se eu não abro a minha boca para perguntar. Marla, né, minha amiga amada, o que tu fez lá no começo? Nath, como que tu fez? Como que tu descobriu tudo isso? Eu venho aqui e transbordo muito, até acho que há pouco, perto de tudo que eu tenho vivido, para vocês. Mas eu estou aqui disponível. Me pergunte, me chame no direct, Nath, por onde eu começo? E quantas mulheres já me perguntaram? Quantas mulheres eu já ajudei em nome de Jesus e quantas eu ainda vou ajudar? Eu tô aqui nesse Instagram para te servir. Não é sobre mim, não é sobre exposição, não é sobre aparecer, não é sobre vender, é sobre obediência. Dá trabalho. E eu sei que quando a gente está aqui se expondo, vem o julgamento, vem a inveja, mas eu oro todos os dias. Deus me proteja, porque eu sei que o Senhor tem um propósito muito maior com isso. Quantas famílias estão sendo curadas pelo abrir da minha boca? E quantas famílias estão sendo deixadas de ser curadas porque você não está abrindo a sua? Porque a gente se julga que a gente não está pronto. Se você não está pronto, é fruto de algo que você ainda não sabe, de um conhecimento que você ainda não tem. Então, busque. Pare de reclamar, pare de se botar de vítima, pare de se fazer de vítima e vá atrás do conhecimento. Busque dentro da sua igreja com o seu pastor. Eu tenho o privilégio de ter uma pastora, né? Falei ontem para a pastora, eu disse que privilégio, porque talvez a minha caminhada, né, tenha sido mais fácil por essa semelhança, né, de sexo mesmo, de ser uma mulher, de eu conseguir me abrir assuntos que talvez se fosse um homem, e não estou julgando, tá? Mas eu disse ontem, enquanto eu sou nós somos privilegiadas, né? Eu e as mulheres que estavam lá, que frequentam a igreja, de ter uma líder mulher que nos entende, que sente o que a gente sente, que, né, porque é diferente, que a gente consegue, eu consigo me abrir. E eu tenho algumas mentoradas que tem pastor que eu entendo, Sara, mas isso eu não posso falar com o meu pastor. Então procure a mulher do pastor, a pastora, né? Mas nós na igreja temos a honra de ter uma pastora como titular, né? É a pastora Dani que prega, que faz todo o trabalho lá. Então, talvez isso também tenha acelerado o meu processo. Mas eu busquei. Eu sou a responsável por ter tomado a decisão. Deus me capacitou, mas eu fiz a minha parte. Então, busque a célula, busque o estudo de Bíblia, busque pessoas mais velhas, busque referência, abra sua boca e pergunte. Seja humilde para saber que você não sabe tudo e você nunca vai saber. A gente sempre tem algo para ensinar e algo para aprender. Ensine as outras mulheres que estão ao seu redor. Ensine seus filhos. Passe adiante.
A gente precisa passar adiante. Só assim que nós vamos salvar essa nova geração. Os nossos filhos só assim serão salvos, só assim eles terão conhecimento. Quem acompanha os meus stories tem visto ultimamente que a Isadora começou, a Isadora de 2 aninhos, começou a falar sobre orar mesmo, né? A gente ora antes do almoço, a gente ora na sexta-feira, a gente faz o culto da família, a gente ora antes de dormir, e ela começou do nada. Nunca é do nada. Existe uma semente sendo plantada. Eu não tenho conseguido levar a Isadora nos cultos, porque o culto é 7h30, é o horário que ela dorme, então ela não fica na escolinha, ela tá com sono, né? E aí ela fica fazendo um auê na igreja, mas toda Santa Ceia a gente tem buscado levar elas, nem que seja de tarde, para que elas tenham o contato com isso tudo, com a igreja, desde pequenas isso se torne hábito. E aí do nada, que não é do nada, porque ela está nos observando, que não adianta a mãezinha, o papaizinho dizer, vocês têm que orar. Tem que orar, tá, filha? E não fazer. Você acha, e eu tô falando isso com propriedade, porque eu achava, não, a Isadora tá ali brincando, não tá nem vendo. Porque no culto da sexta-feira eu digo, ó, todo mundo aqui vem comigo, vem, pai, quem é que vai orar hoje? De joelho, e a Isadora fica zanzando com a Bíblia dela. Agora ela começou a pegar a Bíblia, antes ela não pegava a Bíblia dela. Quando eu digo, ó, hoje, agora é a hora do culto em família, ela Bíblia, e já sai procurando a Bíblia dela e a da Mana. E já dá a amarela pra ela e a rosa pra Mana. E já aqui, ó, já tá cruzando a mãozinha. Amém. Amém. Ela diz amém. Comer, comer. Então, ela já tá tendo entendimento. Por quê? Porque a sementinha foi plantada. Está sendo plantada. Não espere que o seu filho, a sua filha, tenha um relacionamento com Deus se você não plantar. Se você não der o exemplo, não adianta dizer, vai lá ler a Bíblia, se tu não lê. Tem que ler a Bíblia, se tu não lê. Tem que ler livros, se tu não lê. O exemplo é que arrasta. A boca, as palavras, podem até inspirar, mas o exemplo arrasta. Então, de nada adianta eu querer que meu filho faça se eu não estiver fazendo. E por muitas e muitas vezes eu pensei, não, elas nem sabem que eu oro, porque eu oro 5h30 da manhã. Oro assim, faço tudo e 5h30 eu tô orando. Elas nem sabem, mas elas sabem. Porque quando vê a Vitória diz, mãe, o que tá fazendo? Tô louvando, tô cantando, tô orando, né? O dia inteiro eu passo ali, obrigada, Senhor, obrigada, meu Deus, Deus maravilhoso. Eu passo o tempo inteiro agradecendo, louvando, porque quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a parar de reclamar e começa a agradecer. Se eu e você estamos aqui é porque nós temos vida. Porque hoje de manhã, quando o dia raiou, Deus nos deu mais uma oportunidade que se chama presente, que se chama hoje. Você já agradeceu pelo seu dia hoje? Você já parou e teve o seu momento de intimidade hoje? Eu não sei nem no primeiro tópico do discipulado, mas tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Deus comanda, o Espírito Santo comanda e a gente obedece aqui. Você já dobrou o seu joelho hoje e falou com quem te criou? Você já decidiu deixar de ser somente uma criatura, uma criação de Deus e ser filha de Deus? Se colocar na postura de filho? Se ainda não fez, está na hora de fazer, de aceitar que você pode sim ser filha. Não somos todos filhos de Deus, somos todos criatura de Deus. Nós precisamos aceitar isso. Nós precisamos aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, quem morreu para nos salvar, para nos dar vida. Você já fez isso hoje? Você já fez isso na sua vida? Você tem ocupado o seu papel dentro desse relacionamento, papel de filha, de filho? Se você ainda não aceitou, se ponha nesse lugar. O Pai tem inúmeras bênçãos para liberar sobre você, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa deixar de ser criação só dele, porque todos somos. Todos fomos criados pelas mãos de Deus. Mas ser filho é uma escolha. Ser filha é uma escolha. Eu sempre peço orientação para o Espírito Santo, porque não é a Nath que vem aqui falar com vocês. Eu sou apenas instrumento sendo usado. E eu amo ser usada por Deus. É a melhor sensação que tem. É um regozijo de verdade. É um calor, é uma emoção, é um arder de coração que nada nesse mundo se compara. Eu já vivi algumas coisas maravilhosas nessa vida, mas nada se compara. Sentir a presença de Deus
Nada se compara a se sentir que está sendo útil, sendo usada para ser servo de Deus. Nada se compara a isso. E eu te convido a se entregar, a buscar de todo o coração, querer viver a promessa que Ele nos deixou, que é: tenham vida, mas tenham em abundância. E eu creio que só existe vida abundante se a gente se entregar realmente para Deus. Obrigada a cada vida que esteve aqui comigo. Um beijo.